Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 19 de setembro, terça-feira, segunda não, terça-feira. Amanhã é a famosa super quarta, né? Hoje começa aí a reunião do Copom, hoje começa a reunião no Fed, lá no Federal Reserve, e amanhã sai a decisão da política monetária que está todo mundo aguardando a política monetária. Vini, mas por que todo mundo fica cauteloso nesse momento e tal? Porque, como eu falei, os juros, não somente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, ele movimenta os ativos financeiros, certo? Então, se subir a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que que acontece? Muita gente vai buscar a segurança nos Estados Unidos, então vão bater bolsa no mundo todo, porque os estrangeiros, né, lá fora, muita gente investe no mercado financeiro, né, como aqui no Brasil, por exemplo, a nossa bolsa, se demole, tem menos tamanho, vamos botar assim, gira menos valor financeiro do que uma Apple, uma Big Tech lá nos Estados Unidos. Beleza? É basicamente isso. Então, assim, se tudo ocorrer para que os juros americanos suba, a gente vai ver aí um estresse. Então, ninguém quer ficar posicionado, tomar uma posição muito grande e depois ser surpreendido e ter que ficar movimentando, reajustando posição. Por isso que o mundo fica cauteloso. E aqui também não é diferente, mesmo sabendo que nessa próxima reunião já está basicamente contratado 50 base points de corte e indo ali a Selic para 12,75, se subir taxa de juros nos Estados Unidos, haverá uma corrida, então aqui também a Bolsa vai sofrer, até porque, como diz o meu sócio e amigo Rafael Costa, o Brasil não é uma ilha, né? Então, o Brasil ele tá envolvido, né, inserido numa economia globalizada, assim como as outras economias. Então, o que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo todo, inclusive no Brasil. Beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição tem um link de abertura de conta, não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na nossa base de dados, entrarei em contato com você para a gente marcar uma reunião. Como é que consiste a reunião? Vou retornar a falar, porque pode estar chegando gente aqui nova que ainda não conhece o modelo de trabalho. O trabalho do assessor, ainda mais na Cashwise, ele consiste numa primeira reunião para identificar ali o perfil de investidor, o momento de vida que a pessoa está agora, né? E qual é o objetivo futuro. E assim a gente traça uma estratégia para buscar uma rentabilidade-alvo para facilitar o seu atingimento de objetivo patrimonial, beleza? E com isso nós temos acompanhamentos constantes, né? Todo mês a gente vai fazendo ali revisão da carteira, conversando com vocês para inserir vocês dentro do mercado financeiro. E todos os clientes que são da Cashwise têm acesso ao Cashflix, né? O Cashflix é uma plataforma de treinamentos que tem muito conteúdo no mercado financeiro, vai facilitar a você adquirir cada vez mais conhecimento. E nós temos também aqui na descrição o link para você entrar no nosso canal no Telegram. Lá tem o meu giro de mercado, né, que tem um relatório que eu encaminho para lá. Tem o link daqui do vídeo que vocês estão me assistindo agora. Tem diversos highlights, todas as informações que vão saindo durante o dia, que eu acho pertinente. Às vezes, no meio do dia, sai ali para a gente ter uma noção do que está acontecendo com o mundo. Eu boto ali também um giro do mercado ali do meio do dia. E nós temos também a Janaíne, que vai fazer ali, traz todo dia um relatório sobre commodities, né? Então, vai falar sobre commodities agrícolas, commodities metálicas, falando sobre energia, enfim, é bem interessante, tem bastante conteúdo. Não deixe de se inscrever também no canal da Cashwise no Telegram, beleza? Depois disso tudo, dá o like, né? Se inscreva, dá o like, compartilha, ativa o sininho de notificação, use os comentários aqui para fazer as suas críticas construtivas para que a gente possa entregar cada vez mais qualidade e mais conteúdos aqui para vocês, beleza? E compartilhando, vocês ajudam ao canal aqui a entregar esse conteúdo para mais pessoas, né? Então, tem mais gente aí no mercado financeiro. Se você conhece alguém, não deixe de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, porque aqui é aquele morning call com fatos e dados sem viés. A gente não tem aquele economês robusto, né? Porque ninguém entende nada quando se fala em economês, e a gente tenta trazer
traduzir isso para a linguagem mais popular, beleza? Porque investimento tem que ser simples e tem que ser claro. Show? Bom, olhando agora aqui o mundo, que é o que vocês precisam, nós temos ali o mundo todo cauteloso ainda. Então, Ásia e Pacífico, mantendo essa cautela majoritariamente no campo negativo. Japão voltou do feriado já se ajustando ali a queda, né, que tivemos ontem nas bolsas, fechando aí em 0,87%. Nós tivemos ali o Banco Central da Austrália, ele divulgando a sua ata, né? Apesar dele ter mantido a sua taxa inalterada na última reunião, agora teve a divulgação da ata. A ata veio num tom mais hawkish, né, de aperto monetário. Então isso acabou também apertando um pouco mais as bolsas. E como a gente está numa semana onde tem diversos fatores, né, e decisões de política monetária, né, que nós temos revisando a política monetária nos Estados Unidos, é a cereja do bolo, é a razão de ser da semana, vamos botar dessa forma. Então, assim, nós temos a decisão do Fed, que sai amanhã. Nós temos aqui no nosso Brasil, Copom. Olhando lá para a Ásia, nós temos a decisão da China e também do BOJ, né, que é o Banco Central japonês. Então, PBOC, Banco Central lá da China, e nós temos o BOJ, que é o Banco Central japonês. Então, temos decisão de política monetária por lá também. E ali na Europa nós temos o Banco Central da Inglaterra, que também vai definir a sua política de taxa de juros, né, sua política monetária. Então, o mundo está apreensivo. Ponto. Por quê? Mexendo em taxa de juros, os juros ele acaba precificando todos os ativos financeiros. Então, se os juros sobem, a maioria dos ativos acabam tendo uma expectativa futura menor, certo? Então, isso acaba influenciando as bolsas. Por isso que, geralmente, quando os juros começam a ganhar muito mais força, as bolsas começam a cair. Aí, quando isso acontece, a gente já entende que o mundo está num risk-off, né? Ou seja, estão averso ao risco, beleza? Bom, olhando para a Europa está levemente, está sem uma direção única, mas a maioria dos ativos, né, dos índices europeus estão até mesmo no campo positivo, porém levemente positivo. Isso mostra o quê? Ninguém está tomando grandes posições. Ontem nós já tivemos um dia travado, a gente olha ali no nosso câmbio, nos juros, na nossa bolsa, né, apesar de ter aí a leitura do Boletim Focus. Então isso já mostrou uma certa cautela por parte das pessoas, né, dos investidores ontem. Se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, nós tivemos diversas informações que foram saindo em relação até mesmo ao crescimento do PIB aqui do Brasil, mas isso não movimentou, não deixou o nosso Ibovão da Massa no campo positivo, beleza? Bom, olhando lá Estados Unidos, todo mundo aguardando aí ansiosamente a decisão do Fed, e eu já vou trazer aqui para vocês o nosso Ibovão da Massa. Deixa eu só pegar aqui. Já estamos aí, beleza? Aqui no Descomplicando Finanças, vou gravar depois o vídeo para vocês com a planilha, né? Botamos aí mais 8 ações aí da Vale, aumentando aí a nossa posição em Vale. No Descomplicando, né? Carteira do Descomplicando Finanças, para quem ainda não sabe, a carteira Descomplicando é uma carteira que eu vou colocando R$500, em média R$500, né? Hora vai ser 480, hora vai ser 550, como foi ontem. E para vocês acompanharem e entenderem que longo prazo, quando você está construindo uma carteira, o que vale é você ter bons ativos na carteira, dentro da estratégia que você está buscando, e ter disciplina em seguir a sua estratégia e paciência, beleza? Paciência porque você precisa deixar o tempo passar e ele faz toda a diferença. Nosso Ibovão da Massa cedeu 0,40%, fechando aí em 118 mil pontos, 118.300, né? Vamos arredondar para cima, para tentar jogar energia positiva aí para o Ibovão, mas está ali naquele momento de cautela, trabalhando muito mais próximo dos 120 do que dos 115, por exemplo, certo? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Hoje, o cenário parece que está de neutro para baixo, até porque a galera está cautelosa. Vini, podemos ter um Ibovespa aí levemente positivo hoje? Podemos.
o mundo tá aguardando, está em compasso de espera, né? Então está aguardando a decisão. Pode sair qualquer tipo de informação, pode dar uma subida, né? Gerar um ganho para o Ibovespa, assim como também pode entrar numa realização. Mais provável, não estou falando que vai acontecer, porém mais provável, é que tenha uma liquidação, até porque a galera tende a buscar um pouco mais de segurança, deixar as coisas engatilhadas para a decisão do Fed. Aí amanhã, quando o Fed soltar ali a decisão, né, Jerome Powell começar a discursar, aí a gente vai ver movimentações na bolsa. Show? Bom, setor de petróleo subindo, até porque nós temos ali o Brent, que, deixa eu até olhar aqui, o Brent estava na casa de $95 já, filho. Exatamente, ali, $95,10, e nós temos aí o WTI a $91,50. Então, petróleo não para de subir. Já tem casas, né, de análise já mencionando petróleo indo para os $100. Isso pressiona bastante a inflação, né? Então, isso também é uma razão da preocupação de que o Fed pode vir ou não a subir taxa de juros, né? Porém, as estimativas lá na CME, né, deixa eu trazer aqui para vocês, por exemplo, as estimativas aqui na CME já dá praticamente 100% amanhã o Fed mantendo a sua taxa de juros inalterada. Na reunião de novembro, já tem aí 70% de chance de manter as taxas inalteradas. Ou seja, aqui a gente estava na casa de 30 e pouco na última vez que eu mostrei para vocês. Então, baixou aqui e subiu aqui para manutenção. Se isso vai ocorrer ou não, é uma outra questão. Aí, para dezembro, a galera já começa a ficar um pouco mais equilibrada, até mesmo para uma possível subida. Antes, a subida estava só mesmo para a reunião de março, né? Que aí chegando aí 53% de chances do 53%, ó, 27%, 30% aí de chance do Fed começar a ter uma mudança na sua taxa de juros, beleza? Bom, mas para amanhã, para amanhã, basicamente 100% a aposta, né, a expectativa do mercado é que venha ocorrer esse movimento, né, de manutenção. Olhando aí, a maioria dos ativos ontem ficou no campo negativo, ficou difícil se manter no campo positivo, né? Então todo mundo ali no campo negativo, pouquíssimas empresas ficaram ali no verdinho, né? E nós temos aí o setor financeiro que pesa 30% do nosso Ibovão cedendo. Então, fatalmente, Ibovão da massa cedeu aí 0,40%. Olhando a nossa doleta, a doleta também teve uma sessão de muita cautela, aquela sessão bem morna, mas aí fechando negativo, seguindo o tom do DXY ontem, né? Porque a divisa norte-americana caiu, né? Perdeu frente à maioria dos seus pares, e aqui não foi diferente. Então cedeu aí 0,35%. O dólar para outubro, né? O dólar futuro fechou aí a 4,86 e o dólar à vista fechou ali 4,85, certo? Os DIs fecharam até aqui, seguindo a mesma trajetória, né, do controle à exposição ao risco. Então, os DIs acabaram fechando no campo positivo, levemente positivo ali, mas nada que cause pânico na galera, né? Olhando hoje ali, os treasuries americanos também estão numa cotação negativa, ou seja, estão com rendimento positivo. Isso mostra movimentos cautelosos, não estão agressivos para a tomada de risco, mas um mundo, né, bem cauteloso, mantendo-se ali na espera da decisão. Então, nós temos aqui o índice dólar, que é um outro ativo também, outro indicador que vai mostrar como o mundo está, né, se está tomando risco ou só está tomando segurança. Está ali com 0,12% negativo, né? Frente o euro, o ien e a libra está levemente positivo, mas frente o dólar canadense, a coroa sueca, o franco suíço está ali no campo negativo, né? E contra o peso mexicano também está ali perdendo frente ao peso mexicano, que é um grande emergente, um grande concorrente do Brasil quando se trata de bolsa de valores.
Olhando o nosso Bovão da Massa, na semana já começou perdendo 0,40%, no mês está positivo ainda em mais 2,2% e no ano 7,8% aí de alta. Ontem 100% aí dos índices fecharam no campo negativo. Show? Bom, fatores que acabaram influenciando ontem também, vou botar aqui a nossa agenda. Ontem nós tivemos aí algumas revisões, saiu o Boletim Focus e trouxe muitas revisões de IPCA para baixo, né, da Selic se mantendo ali no fechamento de 11,75 no ano, e nós tivemos aí uma surpresa do PIB ser revisto para cima. O CDE também lançou o seu relatório mostrando o PIB para cima, saindo de 2,5% para 3,2% de crescimento. Haddad mencionou, né, teve falas ontem do Haddad falando sobre isso, né, que o Brasil tende a crescer mais do que o mercado espera. Isso é positivo, porque traz mais visibilidade para o Brasil. O Brasil está numa contramão. A gente vê aí que o mundo todo numa pressão inflacionária e o Brasil tendo a sua inflação mais ancorada para baixo, mais inclinada para baixo, né? Então, isso mostrando que o Banco Central brasileiro, né, o nosso Banco Central, ele fez um bom trabalho. Subiu a taxa de juros antes de todo mundo e agora começa uma redução de taxa de juros antes do que todo mundo, certo? Uma inflação mais controlada, tendo o crescimento econômico, né? Projetando um bom crescimento econômico. Isso faz com que o mundo olhe para o Brasil, certo? Então, isso é positivo para a gente. E tivemos uma fala ontem da secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, Janet Yellen, mencionando que as economias desenvolvidas elas precisam olhar mais para os países emergentes, né, para os países em desenvolvimento. Ou seja, vai olhar basicamente para o bloco dos BRICS, né, porque ali é que está o grande ponto de crescimento. Né? Tem uma população muito grande ali nos BRICS. Nós temos uma cadeia, né, alimentar, não, vamos botar assim, um suprimento de alimentos enorme, né? Então, são países que basicamente vivem, né, da extração, né, de matéria-prima. Então, isso acaba gerando uma tensão maior. Hoje, o Haddad tende a fazer, né, estão lá no Congresso lá da ONU, então o Haddad tende a mandar uma proposta, né, bilateral ali para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos não virem as costas, basicamente isso, para que os Estados Unidos não virem as costas para o Brasil, enxergue o Brasil como um bom parceiro, né? Então o Brasil quer ser parceirão, o famoso amigão de todo mundo, certo? Para poder fazer com que as parcerias sejam cada vez mais fortes e isso seja benéfico tanto para o Brasil quanto para os seus parceiros, Estados Unidos, China, entre outros países, beleza? Então, vamos aguardar o que vai trazer dessa proposta, dessa reunião. Né? O Lula vai se encontrar também com o Biden. Vamos ver como é que vai sair, o que vai sair dessa reunião. Beleza? Agora, o ponto negativo para o Brasil, aqui para a gente, é simplesmente a incerteza fiscal. Então, enquanto o fiscal não se resolver, a gente vai patinar um pouco mais, certo? Bom, vamos trazer aí a agenda somente de hoje. Hoje nós temos aqui, deixa eu tirar os impactos. Aí, pronto. Hoje nós temos Índice de Atividade Econômica, IBC-BR. Né? Se vier num campo positivo, a galera vai se animar, então pode vir a ganhar um pouco mais de força, ou a galera pode segurar a informação e quando amanhã sair a decisão da política monetária nos Estados Unidos, o índice IBC-BR começar a gerar efeito, né, retardado, porém para cima, né? Se vier num campo positivo, porque o PIB do Brasil já foi revisto para cima. Então a galera está aguardando, né? Ontem essa informação não fez tanto preço assim no nosso Bovão da Massa, até porque cedeu. Se vier positivo, isso corrobora, né, com a revisão do PIB para cima. Campos Neto baixando a taxa de juros. Estados Unidos mantendo a taxa de juros, porém a fala do Powell vir num tom positivo, em que o mercado vai digerir isso de uma forma positiva, a gente pode ter bolsas para cima durante essa semana e ter mais uma semana de ganho, né? Então, vamos aguardar, analisar os fatos.
Os dados os indicadores que vão sair antes da decisão da política monetária dos Estados Unidos, que é o que vai fazer preço, que vai gerar movimento no mercado, direcionamento, na verdade, é para você entender, digerir e guardar, certo? Você do curto prazo, que está fazendo swing trade e tal, não toma grandes posições para você não se arrebentar. Entenda o jogo, certo? Vai sair ali os alvarás de construção nos Estados Unidos, início das construções, beleza? Mas nada mais. E lá à noite, né, nós temos ali a balança comercial japonesa. Vamos entender também, porque isso são indicadores, balança comercial japonesa, alvará de construção e índice de atividade econômica aqui do Brasil. Isso vai fazer preço pós reunião do Fed, na minha opinião, beleza? Então, para você do curto prazo, né, e do médio prazo, segura a onda. Você do longo prazo, aproveite as oportunidades, beleza? Bom, esses são os recados, né, do giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, não façam grandes loucuras. Entendo que ninguém está tomando grandes posições, vamos aguardar. Você que está no longo prazo, isso não muda nada. Você do longo prazo não muda nada. Mantenha a sua estratégia, porque isso aqui são ruídos de curto prazo. Em 2025, 2030, por exemplo, não sei qual é o horizonte que você está colocando no seu longo prazo, 2023 já passou. Entendeu? Então aproveitem as oportunidades, porque é nesse momento de bolsa errática, de alta volatilidade, é que geram as grandes oportunidades. Então mantenha-se dentro da sua estratégia. Agora você do curto prazo, não faça grandes besteiras, porque não tem muita movimentação. O mundo está cauteloso, todo mundo está em momento de espera na decisão da política monetária. A partir de quarta-feira, depois da decisão, aí sim a gente vai ter grandes movimentações, tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!